Pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia do Intensivão CRM do Resenha Médica. Hoje vamos falar sobre o assunto asma. Meu nome é Karim Abdo, eu sou acadêmico de medicina do Centro Universitário São Lucas e tenho a honra de apresentar para vocês a doutora Mariana Bezerra. A doutora Mariana é egressa do Centro Universitário São Lucas e atualmente é professora no Centro Universitário São Lucas também, da cadeira de Clínica Médica. Eu gostaria de convidar todos vocês a entrarem em nosso link do Telegram. Qualquer dúvida pode ser enviada por lá. Também pode escrever aqui no YouTube. Em breve a gente vai repassar para ela e vai responder todo mundo. Obrigado por todo mundo que está aqui presente nessa noite. Obrigado à doutora por disponibilizar esse tempo tão precioso. A gente sabe a correria que é a vida do médico hoje em dia. E lembrem-se, daqui a pouco a gente vai liberar aqui nos comentários o formulário para preencher, valendo a presença de vocês. E agora eu deixo a responsabilidade com a doutora Mariana. Aproveitem a aula e vamos nessa. Vamos nessa, Karim. Nossa, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. O Karim fez esse convite, fiquei muito feliz de poder ajudar nesse projeto que vocês estão fazendo. Tá? Eu acho que educação a gente sempre tem que propagar, né, Karim? Isso aí, eu sou professora hoje porque eu gosto de ensinar, eu gosto de mostrar para as pessoas que a gente pode aprender mais e mais. Então vamos lá, sem mais delongas, como eu sempre falo. O tema de hoje é um tema que eu sou apaixonada. Aqui na instituição, toda vez que falam, Mari, que Mari? A Mari que dá aula de asma, né? Eu sou encantada com esse tema. É a área que eu trabalho, né? Eu sou especializada na parte de educação e saúde, educação na saúde dos preceptores do SUS, estou fazendo mestrado em gestão de cuidados, mas eu trabalho como clínica, né? E a minha área de atuação hoje é a atuação em alergia e imunologia. Estou fazendo uma pós em pneumo, também foi uma área que apareceu e eu me apaixonei, né? E, como o Karim falou, eu sou professora assistente do Departamento de Clínica Médica, tanto no internato como na cadeira de pneumologia, tá certo? E sou também professora da coordenação de extensão no curso de medicina. Galera, primeira coisa que a gente tem que saber, o que é a asma, né? A asma é uma doença heterogênea, ela tem várias facetas. Muita gente acha que a asma tem só a ver com alergia, e não é bem assim, tá? Ela vai fazer uma inflamação crônica nas vias aéreas e eu tenho sintomas respiratórios, como sibilo, falta de ar, aperto no peito, tosse, que variam de intensidade ao longo do tempo, né? Juntamente com a limitação de fluxo. E eu ainda colocaria nessa definição do GINA mais um detalhe, que é essa limitação do fluxo, né, de ar respiratório, que melhora ao uso de broncodilatadores ou espontaneamente. Por que é importante saber a definição da asma? Porque baseado nessa definição, você já vai ter uma ideia do que você tem que tratar. Se a base da doença é inflamação e limitação de fluxo, então obstrução, acaba que eu vou ter que voltar meu tratamento para esses dois pilares. Isso vai auxiliar bastante quando vocês forem ver a questão do tratamento. Não esquece disso. Inflamação crônica das vias aéreas, eu vou ter sintomas respiratórios e eu tenho por causa de tudo isso que está acontecendo, né, da inflamação, eu vou ter uma limitação de fluxo de ar respiratório, onde esse fluxo pode melhorar espontaneamente ou com a utilização de broncodilatadores. Bom? Como é que vai ser a fisiopatologia? Galera, muita gente achava que fisiopatologia voltava só, como eu disse, né, da parte alérgica. Não. Hoje em dia, a gente está vendo que é muito mais complexo do que se imagina. Então, quando a gente vai fazer a definição da fisiopatologia, eu preciso saber o genótipo, que nem a gente vê lá no pré-vestibular, né? A gente tem genótipo, fenótipo, e aí entra mais dois nomes importantes, que são endótipo e biomarcadores. Tá, o que quer dizer cada um desses? O genótipo é o gene, certo?
O fenótipo é o quê? É o gene onde eu tenho uma carga de influência ambiental. Eu tenho a carga genética com influência ambiental. Então, o fenótipo é influência ambiental. E endótipo é quando eu tenho o processo patológico, né? Eu tenho a doença, juntamente com características clínicas. Tá? Eu vou dar exemplos com relação a isso. E os biomarcadores, eles estarão voltados dentro desse endótipo. Então, por exemplo, eu tenho uma asma alérgica, que é a mais comum. Então, a gente sabe que a alergia tem genética. Só que a alergia só vai disparar se eu tiver o quê? Um meio ambiente. Então, ácaro, fungo, né, as poeiras em geral. E aí eu faço essa resposta de ambiente com genética, então eu tenho um fenótipo. Como é alérgica, eu tenho lá um perfil mais voltado para TH2. Então, eu tenho o disparo de eosinófilo, de IgE, né? De IL4, IL3, 13, perdão, IL5. E aí eu tenho endótipos, é o perfil da asma. Então, eu tenho uma asma voltada, por exemplo, para IgE. Então, é um endótipo, IgE, eosinófilo, né? TH2. E aí, eu tenho dentro desse endótipo biomarcadores. Então, o IgE é um biomarcador, eosinofilia é um biomarcador, dosagem de IL4 é biomarcador, IL5, IL13 é tudo biomarcador. Tá bom, galera? Então, a fisiopatologia, resumidamente, ela vai depender qual é o fenótipo que o meu paciente vai estar demonstrando. E aí, esse endótipo, ou perdão, esse fenótipo, resumidamente, claro, ele pode ser dividido em dois grandes grupos. Asma tipo 2 e asma não tipo 2. Tá? Asma tipo 2 e asma não tipo 2. Mas como assim? Não tipo 2, tipo 2? Isso quer dizer que eu tenho uma asma onde os biomarcadores eles são mais voltados para uma resposta alérgica, então mais resposta TH2, por isso tipo 2. E eu tenho pacientes asmáticos que não são voltados para perfil TH2. Eles têm neutrofilia, né? Obesidade, e aí não tem aquele perfil da asma voltado para alérgica. A asma alérgica, ela é muito comum aquele quadro clássico, né? De onde tem uma fase bimodal. Eu tenho um paciente que é mais novinho, né? Eu tenho lá um menino de seus 3 anos, ele fica tendo crises de asma até seus 5, 6, 7 anos, depois ele passa um tempo sem ter e ele volta na idade adulta, né? Podendo ter ou não outras doenças alérgicas exacerbadas nesse meio do caminho, como a rinite, por exemplo. Já o paciente, essa é a fase bimodal, né, que eu tô falando, TH2. Já o paciente que é não TH2, ele é uma fase mais tardia e tem a ver com doenças não alérgicas. Olha aqui, ó, o fumo e a obesidade, tá? Só que eu posso ter um paciente alérgico e posso ter um paciente que também faz, por exemplo, uma utilização do fumo. E aí ele pode ter a asma dos dois tipos, que é aqui esse intermeio, tá ok? Mas para ficar fácil para vocês, começou na idade da infância, é bimodal, é normalmente tipo 2. É mais tardio, começou na fase adulta, tem algum fator que não seja alérgico? Não, tipo 2, tá? E aqui a gente tem, né, fenótipos da asma, endótipos correspondentes, só para vocês terem uma ideia do perfil de como a asma pode aparecer, tá certo? Então, ó, por exemplo, a asma induzida por AS, eu tenho um fenótipo, que é o AS, e o endótipo dela, que envolve muitas patologias, muitos gatilhos, né, muita fisiopatologia, tanto com um perfil eosinofílico, um perfil voltado para leucotrieno, né? Que envolve muito a questão lá do ácido araquidônico, aquele corte que faz ali em cóccix. Ao passo que eu tenho, por exemplo, uma asma intrínseca,
onde eu tenho tanto um perfil eosinofílico como um perfil neutrofílico, né? Uma asma mista, por exemplo. Asma de remodelamento, né? Uma ausência de inflamação, eu tenho um extenso remodelamento. Então, cada tipo de asma eu tenho o seu fenótipo e dentro do fenótipo eu tenho o endótipo. Aqui, ó, a asma alérgica é a mais clássica, né? Padrão eosinofílico. Aqui, ó, o endótipo. Padrão eosinofílico, inflamação TH2 predominante, responsiva a corticoide, por causa do perfil do endótipo. E aí eu posso ter, dentro de um endótipo alérgico, uma asma misturada, onde eu tenho um padrão eosinofílico, um padrão misto, um padrão mais voltado para alérgico, tá certo? Lembrando que nem toda asma eosinofílica vai ser alérgico, tá, galera? E aqui eu tenho outros tipos de fenótipo e endótipo que pode causar a asma. Então, a gente tem aqui, ó, asma por aspirina, que a gente falou, asma noturna, asma por sulfito, então é aquele paciente que toma um suco de uva, um vinho, né, come uma calabresa, come alguma coisa que tenha sulfito e aí dispara a asma, né? Eu tenho aqui asma pré-menstrual, é aquela mulher que toda vez que vai menstruar ela tem crise asmática. E uma mais comum nos adultos é essa aqui, ó, galera, a asma variante com tosse. É a mais comum que a gente vai encontrar nos adultos. É um paciente que tosse, 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 tosse e não tem uma boa melhora do quadro. Tá? A história natural da doença é importante a gente lembrar porque tem muito a ver com um negócio chamado marcha tópica. O paciente alérgico, a gente vai fechar um pouco mais o perfil, né, para o endótipo alérgico. A gente tem esse perfil da marcha tópica muito predominante, né, que é aquela asma mais TH2, onde meu paciente começa com eczema ectópico, né, com alergia alimentar, e com o decorrer da idade ela vai mudando. Onde, por exemplo, aqui na faixa dos seus 4, 5 anos, eu começo a ter o perfil da asma. E vocês podem ver que a partir ali dos seus 9, 10 anos, eu começo a trocar o perfil, que é quando a asma dorme, a asma cura, né? Na verdade, ela muda o perfil da marcha. Esse paciente ele fica muito mais com rinite do que com a asma. E aí faz aquele período que o paciente fica sem crises ou crises muito leves a ponto de não precisar de medicação. E aí é o passo que ele vem com a rinite pegando pesado e ele fala, nossa, minha rinite, né, piorou. Ou a mãe fala, meu Deus, depois que esse menino virou adolescente, esse nariz vive escorrendo. Na verdade, é o que eu falei para vocês. Eu tenho uma mudança da marcha tópica, tá bom? E aí, com o passar dos anos, o paciente pode manter a rinite, ou o paciente pode só a rinite, né? Ou o paciente pode manter a rinite e começar a ter o quadro de asma novamente. Então, galera, pessoal que fala assim, minha mãe me deu um lambedouro e eu melhorei, eu curei da asma. Não é bem assim. A asma só está quieta lá e ela pode voltar, né? Então, galera, o diagnóstico, como é que a gente vai fazer esse diagnóstico? Não é uma coisa de um bicho de 7 cabeças, tá bom? O pessoal da cirurgia vai ficar bravo comigo aí, Karim. Mas é o seguinte, a clínica é soberana, velho. Não tem boca. Eu preciso cuidar do meu paciente, escutar o meu paciente. Não só com esteto, mas eu preciso auscultar e escutar o que meu paciente tem para dizer. Se é um paciente que fala, doutor, doutora, ou né, o pessoal que está aí na pré-clínica ou na clínica e está lá coletando a história do paciente, fala assim, olha, eu toda noite, perto de dormir, eu começo a tossir, eu acordo tossindo, já acordei com falta de ar. Você tem que ligar a anteninha para quê? Para asma. Pode ser uma doença do refluxo? Pode. Pode ser um gotejamento pós-nasal? Pode. Pode ser uma rinite mal cuidada? Pode. Mas não pode esquecer de asma, ainda mais se o paciente for alérgico e ainda mais se o paciente tiver uma história patológica pregressa voltada para alergia
Ou ainda mais se o paciente tem uma história familiar, tá bom? Muitos pacientes não sabem que tem asma ou que tiveram asma. E aí eu vou dar o pulo do gato para vocês. Eu acho que na vida clínica a gente tem que ensinar o que dá certo, né? Então, muitas vezes, o paciente pergunta, você pergunta para o paciente, o senhor tem asma? Ou já teve asma? Não tive asma, não. Aí você muda a pergunta. O senhor já teve bronquite asmática? Tem gente que fala, não, tive bronquite. Bronquite asmática eu tive muito. Ixi, vivia doente em casa. Ou vivia indo, né, fazer chá caseiro. Então, ó, eu perguntei a mesma coisa de um jeito diferente, tá? Outro jeito que você pode perguntar. Ah, o senhor não... Não, vamos dizer que eles não responderam, né? Que tinha asma nem bronquite asmática. Tu já fica assim. Tu espera um pouquinho, pergunta. Vem cá, o senhor, quando era mais novo, vivia indo para o hospital fazer nebulização, porque o pulmão ficava com um chiado no peito? Nossa, doutora, demais. Mas eu não tive asma, não, mas eu tinha direto isso aí. Gente, pelo amor de Deus. O cara fala, tô com chiado no peito, meu nariz vive escorrendo e não tem asma. Peraí, né? Um chiado no peito original, tá? Não ronco de transmissão ou barulho, algum barulhinho de transmissão. Sibilo, galera. Então vocês têm que perguntar de várias formas a mesma coisa, porque muitas vezes o paciente ele tem um preconceito com relação ao nome asma. Eu já peguei paciente, na verdade era a mãe do paciente, eu falei, ó, seu filho é asmático. A mulher começou chorando no consultório. Eu fiquei, mas por que tá chorando? Porque meu filho tem asma. Mas nunca falaram isso pra senhora? Não, só falaram que ele tinha bronquite asmática. Aí eu fiquei, moça, é a mesma coisa, né? Eles dão esse nome mais floreadinho para a mãe ou para o pai não ficar com medo, porque já teve muito preconceito com relação ao nome asma. Então, a partir de agora, vocês que estão assistindo essa aula, se o paciente fechar diagnóstico de asma, vocês não vão chamar de bronquite asmática, vocês vão chamar de asma. Se tiver mais de 2 anos, tiver histórico alérgico, se o paciente já teve essas crises recorrentes, né? Tem 3, 4 anos, né? Galera, é asma e acabou. E ponto. E finito. E já era. Certo? Então, clínica soberana. Eu tenho que auscultar e escutar o que meu paciente tem para dizer. Outro método, que é o que fecha, o que sacramenta, o que faz, né? A cruz de sacramentização, nem sei se existe esse nome, mas o que fecha o diagnóstico fala, ó, galera, tá sacramentado, é asma mesmo, pronto, não tenho o que comentar, se chama espirometria, tá certo? E eu posso também fazer uma avaliação um pouco mais fácil, eu posso fazer via ambulatorial, toda vez que o meu paciente vier consultar. Nos Estados Unidos, eles dão um aparelhinho para o paciente fazer todo dia, vai anotando como se fosse um diário, né, um mapa. É o PIC-FLU, que é o pico de fluxo expiratório. Opa, pico de fluxo? Olha lá a definição da asma vindo de novo. Não é uma restrição, uma obstrução que faz um problema no pico de fluxo? Então, eu preciso ver o pico de fluxo. A definição de asma ajuda vocês em um monte de coisa. Então, aqui eu estou trazendo, resumidamente, isso aqui está no protocolo de diagnóstico de asma grave da ASBAI, tá certo? Com relação aos critérios que eu tenho que utilizar, com relação ao pico de fluxo, né, o PIC-FLU, ou a espirometria. Beleza? E aí, a partir disso, quando eu vejo que meu paciente é asmático, eu tenho que começar a fazer algumas perguntas para ele, principalmente durante as últimas 4 semanas. O ACT é um dos melhores critérios, né, de avaliação de controle da asma. Eu vou estar trazendo outro, que é o do GINA, que é muito mais fácil. Mas no consultório, o que normalmente eu utilizo é esse, que é o que está no protocolo de asma grave, tá? Do GINA. Muito que bem. Antes de pensar em controle e remédio, eu preciso classificar esse meu paciente. Não adianta nada eu falar, ah, você tem asma. Tá, essa asma é de agora, tá em crise, não tá em crise, já começou manutenção ou não começou?
Eu preciso primeiro arrumar meu paciente e depois que eu arrumar esse meu paciente, eu consigo ver qual é o tratamento mais adequado para ele. E como é que a gente faz isso? Com a classificação. Então, quais são as classificações que hoje a gente utiliza? Etiologia, crise e controle. A gravidade era muito trazida, né, o diagnóstico de gravidade, mas a gente não está utilizando tanto hoje. Tá? Eu boto aqui porque vocês podem ver em algumas literaturas mais antigas, tá? Que é aquela classificação de persistente e intermitente. A gente não está usando tanto. Hoje o GINA ele preconiza a classificação por controle, tá certo? A etiologia, eu sempre, todo mundo que eu dou aula, para ficar fácil de lembrar, putz, como é que eu vou lembrar dessas classificações? Galera, presente, passado e futuro. Presente, passado, futuro. A etiologia, a gente não tem a parte do genótipo, fenótipo, uma coisa mais enraizada, mais antiga, ancestral. Só botando uns efeitos aqui, né? Para ficar bem forte aqui. Né? Então, não é uma coisa enraizada, antiga, do gene. Então, etiologia, passado. A crise é o agora, é o que eu tenho que resolver nesse momento, é imediatismo, é o presente, o aqui, o agora, o now. Então, crise presente, que eu estou vendo no meu paciente, o que ele me conta o que aconteceu recentemente, ontem, hoje, é o que eu vejo agora. E eu preciso saber do futuro que nos aguarda, porque eu vou começar a fazer um tratamento de manutenção e eu quero saber como ele está daqui a um mês. Então não é um futuro tão distante, mas é um futuro que eu preciso saber, que é o controle, que são 4 semanas que a gente vai avaliar o paciente. Então, presente, crise, passado, etiologia, futuro, controle. Beleza? Então, só para a gente lembrar aqui, né? A questão de etiologias. A crise, galera, o interessante é o seguinte, isso aqui é pulo do gato também. Paciente, quanto mais quieto ele for, pior ele está. Tá bom? Quanto mais quieto ele for, pior ele está. Quanto mais diminuído, quanto menos barulho ele fizer, mais grave ele está. Quanto mais devagar ele tiver, pior ele está. Tá bom? Não esqueçam disso. Paciente que está gritando no corredor, que está fazendo escândalo. Galera, ele pode até estar na crise de asma dele, mas não vai ser uma asma de crise grave ou muito grave. É uma crise leve a moderada. Eu não estou falando que ele não tem, não dá para subjugar o paciente. Mas eu posso muito bem ter uma ideia da gravidade dele. Se ele estiver falando muito, e não sei o quê, não, ele está na crise, beleza. Mas ele está numa crise leve a moderada. Agora o paciente, essa respiraçãozinha de peixinho fora d'água, vocês têm que ficar de olho. Doutora, essas frases coartadas, o paciente não completa a frase, ele vai conversar com você, ele fala tudo picado. Então, doutora, Isso é sinal de gravidade. Quanto mais quieto, pior ele está. Beleza? Então, quando eu tiver com o meu paciente lá e ele está falando, e eu vejo que ele consegue falar uma frase completa, mas ele tem uma musculatura acessória com uma retração acentuada, eu não vou levar em consideração as frases completas, eu vou levar em consideração a retração acentuada. Então, quando vocês forem classificar, vocês têm que sempre levar em consideração o pior dele. O pior dele, por isso que não pode subjugar o paciente, tá? Você vai analisar, vai fazer a avaliação, a inspeção do paciente, vai olhar, vai ver se está tendo, né, musculatura acessória, batimento de fúrcula, né? Na criança, batimento de asa de nariz. Tudo isso é importante para quê? Para eu poder avaliar o paciente e classificar a crise dele. Já o controle, galera,
nós temos vários métodos, vários instrumentos de avaliação. O que é mais completo? ACT. O ACQ7 também dá para usar, mas o GINA não. O protocolo da ASBAI traz mais o ACT. Só que o GINA é muito fácil de lembrar, é muito fácil de fazer. Com 4 perguntas você já sabe se o paciente está controlado, parcialmente controlado ou não controlado. Então tá lá, ó. O paciente está sintomas diurnos 2 vezes por semana, despertares noturnos por asma, medicação de resgate teve que utilizar mais de 2 vezes por semana, tá limitando a atividade dele do dia. Galera, se tá tudo ok, se é não para todos, então asma controlada. Se respondeu sim para 1 a 2 itens, parcialmente. E se respondeu 3 ou 4 itens, eu tenho uma asma não controlada. Tá? Fácil, prático e rasteiro. Para vocês do dia a dia, né? Tá lá no ambulatório, quer ver se o paciente controlou da asma? GINA, tá bom? Mais fácil e rápido. Por exemplo, o ACT, ele não é difícil, porém, você tem que ter uma planilhazinha, que é aquela que eu mostrei para vocês. Aqui, eu vou voltar aqui rapidinho, que é essa aqui, ó. Eu tenho que entregar para o meu paciente, que é o meu paciente, que tem que responder, e ele vai, ó, marcando. E aí, quando ele volta para o consultório, isso a gente faz na recepção, quando ele vem para a consulta, ele já vem com, vamos lá voltar, ele já vem com o score dele montado, tá bom? Aí, ó, se der mais do que 20, controlada, parcialmente controlada ou não controlada, tá? Então, fácil e rápido, GINA, mais completinho, ACT. E o ACQ7 é o completão, mas é um pouquinho mais difícil de fazer, tá? Porque envolve a questão de espirometria. E essa é a classificação de gravidade, eu não vou comentar sobre ela a priori, porque não é uma classificação que está sendo tão utilizada. Não sei se vai voltar ou não, mas parece muito a classificação do controle, tá? Os fármacos, gente, eles são voltados para aquilo que eu falei para vocês, para os 2 pilares. Eu tenho que fazer um efeito anti-inflamatório e abrir o pulmão. É isso. Efeito anti-inflamatório, pulmão. Abrir. Então, eu vou usar medicações que vão fazer efeitos anti-inflamatórios e medicações que vão fazer broncodilatação ou vão auxiliar para, no final, chegar na broncodilatação. Então, nós temos aqui os broncodilatadores, a gente tem os agentes simpaticomiméticos, os antagonistas muscarínicos, também conhecidos como anticolinérgicos, e as melxantinas, tá? São as xantinas. E eu tenho nas classes anti-inflamatórias os glicocorticoides, os inibidores dos receptores de leucotrienos, que são antileucotrienos, e as cromolinas, que a gente não utiliza tanto na asma propriamente dita, mas a gente usa muito no paciente de rinite, menorzinho de 2 anos. Tá? Agentes simpático-miméticos, gente, são os beta-agonistas. Ok? Então, beta-agonistas. E aí, o que aconteceu com relação à terapêutica da asma, né? Vou voltar aqui nesse aqui que fica melhor. O que estava acontecendo? Essas 2 classes, principalmente o beta-agonista e os glicocorticoides, eles são utilizados tanto na crise como na manutenção, tá? O atrovente, que é o que a gente utiliza, que é o brometo de hipatrópio, ele é mais na crise, e o tiotrópio numa manutenção num paciente que não tem um bom resultado só com o beta-agonista e o glicocorticoide, né? As melxantinas a gente pode usar mais na crise. Tem para manutenção também, mas não é tão utilizada assim. Então, as medicações, elas podem ser utilizadas tanto nas crises como nas manutenções. Só que, lembra, crise é agora. Eu preciso resolver agora. Eu não posso resolver daqui a 30 minutos, 40 minutos, 6 horas, 12 horas. Então, eu preciso de uma medicação que comece a fazer efeito em minutos. Então, galera, os broncodilatadores que são utilizados, os beta-agonistas, eles são de curta duração na crise.
Os agonistas muscarínicos, que são os anticolinérgicos, eles também são de curta duração, isso na crise. E os glicocorticoides são os que são utilizados com o efeito mais rápido possível. Lembrando que o glicocorticoide ele vai auxiliar com que a crise não fique flutuando, que fique mais linear. E aí ele potencializa também o efeito do beta-adrenérgico. Já na manutenção, o foco principal é o glicocorticoide, porque eu tenho que desinflamar o paciente, eu tenho que deixar o pulmão dele fora da inflamação. Se eu tiro ele da inflamação, consequentemente ele não vai fazer irritação brônquica, que consequentemente vai evitar um broncoespasmo. Acho que esse também é um pulo do gato. O foco principal da crise é abrir pulmão, tá? O foco da manutenção é desinflamar para o pulmão não fechar. E por que eu estou falando isso? Porque o GINA 2019-2020, o foco principal deles foi voltado para a melhora da manutenção. Tinha muita gente morrendo de asma. Tá? Por quê? Porque não fazia o tratamento de manutenção. Não fazia o tratamento para evitar as crises. E aí, quando tinha crise, usava o quê? O beta-agonista, a bombinha de broncodilatador. E melhorava. Ok, abriu o pulmão. Aí ele fazia outra crise, abriu o pulmão. Fazia outra crise, abriu o pulmão. Até que, numa dessas crises, a medicação não abriu o pulmão. Por quê? Porque a base do problema era o desinflamar que não estava acontecendo. A função anti-inflamatória que não estava acontecendo. Por quê? Porque o paciente, se tiver com o pulmão desinflamado, ele não vai entrar em crise. Se ele não entra em crise, ele vai precisar ficar usando bombinha de resgate. E aí, com isso, eles falaram, desculpa, mas vamos ter que mudar esse tratamento de manutenção. E a partir de agora, em todas as fases de manutenção, que a gente vai ver daqui a pouquinho, vai ter que ter corticoide inalatório. Por quê? É o melhor com biodisponibilidade para entrar no pulmão, ele fica no pulmão e ele não é nem demora, ele cai menos na corrente sanguínea, causando menos efeitos colaterais. Medicação top, né? Vai agir no lugar onde está o problema, não vai ter tanto efeito colateral e eu vou ter uma biodisponibilidade, show de bola. Isso é muito importante, gente. É muito importante. Se o paciente está na manutenção, é medicação voltada para desinflamar. Se o paciente está em crise, eu tenho que abrir pulmãozinho. Não adianta eu colocar um monte de corticoide. Eu tenho que abrir o pulmão do cara, porque o pulmão do cara está fechado. Lembre-se disso. Então, eu trago aqui as medicações que normalmente a gente utiliza de corticoides inalatórios. Vamos lá. Vivência. Qual é o que a gente encontra normalmente no posto? Beclometasona. Budesonida também pode encontrar, mas normalmente é o budesonida associado a um beta-agonista de longa duração. Tá? Eu, Mariana, amo propionato de fluticasona. Eu uso menos dose, a biodisponibilidade dele é melhor e o que cai na corrente sanguínea é bem pouquinho. Tá? Nós temos o furoato de fluticasona, que é muito bom também, é muito parecido com o propionato, a molécula, tá certo? E furoato de mometasona a gente utiliza, mas nem tanto. Então, qual que vocês têm que lembrar? O que tem no posto? Beclometasona. O que pode ter no posto, dependendo de onde vocês estejam. E que aqui em Porto Velho, a gente fala que ele é de alto custo, né? Ele pode ser liberado pela farmácia do estado, mas precisa passar com o especialista. É a budesonida com um beta de longa. E o que eu uso na minha vivência profissional, que eu tenho bons resultados, é o propionato e o furoato de fluticasona. Tá certo? Aqui, galera, tem um fluxograma da crise, tá? Vocês vão perguntar, meu Deus, o paciente chegou com asma, tá em crise asmática. É desesperador, galera. Tu vê o cara com falta de ar, fala, meu Deus do céu,
Esse cara vai ter um treco na minha frente, eu não sei nem o que eu vou fazer. Primeira coisa, se acalme, acalme a sua equipe, se você já for formado. Se você não for formado, se acalme, porque o preceptor está do teu lado. Ele vai te ajudar, tá? Então mantenha calma. Por quê? Se você chega e vê o cara, vou até tirar o óculos para mostrar que meu olho é bem pequenininho. Se o cara de asma chega e você faz assim, ó, meu Deus do céu, arregala o olho desse tamanho, ele vai ficar mais desesperado ainda. Se acalme. Mesmo que por dentro você esteja assim, ó, por dentro, por fora você tá assim. Senhor, sente aqui, sente aqui, calme, vamos botar o oxigênio. Mas por dentro você tá, mas por fora você tá, ok, vamos lá, por favor, Senhor. Entendeu? Mas por dentro você tá gritando ainda. Por quê, galera? O grande lance da crise de asma é o fluxo contínuo de ansiedade. A pessoa que está em crise asmática vê a pessoa que vai atender ela desesperada, ela fala, eu vou morrer. Porque esse cara não sabe nem o que está fazendo. Quando você traz a tranquilidade para essa pessoa e fala, calma, olha, a gente vai começar o seu manejo, fique tranquilo, solte o ar com mais força, respire devagar, porque essa respiração rápida faz piorar. A pessoa fala, pô, eu tô bem atendido, eu tô bem, eu tô com uma equipe boa. Tá, galera? Mesmo que você tenha que pegar, aguarde só um momentinho que eu vou só ver as medicações que tem e vai dar uma revisada, né, na apostila. Mesmo que você faça isso, mas você vai trazer uma tranquilidade para o seu paciente. Esse protocolo aqui é um protocolo de um hospital de BH, tá bom? É do SUS BH, de Belo Horizonte. Eu achei ele bem condensado, bem, sabe, enxuto. Achei bem bacana, tá? O que vocês têm que fazer? Primeira coisa, saturação do meu paciente. Como é que tá? Esse paciente corre o risco de ser entubado ou não? Porque se ele chega contigo saturando, sei lá, 80, você bota o oxigênio e ele faz um delta saturação, bom, então ele estava 80 e foi para 94, calma, ele ainda está fazendo troca gasosa. O oxigênio que você colocou está conseguindo entrar e chegar na ponta do dedo. Agora, se você bota, ele está saturando 80, você botou o oxigênio, ele foi para 82, fique preocupado. Provavelmente é um paciente que corre um grande risco de ser entubado. Ah, mas eu já vi tal que o critério de intubação é abaixo de 88. Calma. E se ele variar? E se ele conseguir chegar nos 90? Calma. Bota oxigênio. Não variou, o risco de entubar é enorme. Variou, beleza. É um fôlego para você começar o tratamento de resgate. E o tratamento de resgate, gente, eu tenho que abrir o pulmão rápido. Então, eu preciso de medicações que funcionem rápido. Qual é a medicação mais indicada? Hoje é o salbutamol, tá bom? Berotec, que é o fenoterol, ele está sendo retirado de utilização, tá? E aí, como é que vai utilizar? O melhor método não é por nebulização, galera. O melhor método é por espaçador. Eu consigo puxar mais medicação, eu consigo menos desperdício da medicação e ele já vai direto para o pulmão, tá? Na nebulização, você tem que ficar respirando, tudo bem que fluidifica, mas tem paciente que não precisa fluidificar, ele precisa abrir pulmão. É isso que precisa fazer. Então, olha só, se o paciente tiver uma asma leve ou moderada, você não precisa empurrar um monte de remédio. Não precisa. A gente vai fazer aquela casadinha eu vou falar nome comercial, mas e a gente sabe que o Berotec já não está mais sendo utilizado, mas é aquela casadinha. Berotec, atropente soro fisiológico e uma hidrocortisona, né? Normalmente é o que faz aí nos prontos atendimentos. Ou, no lugar da hidrocortisona, uma prednisolona oral, ou uma metilprednisolona EV, né? Ou uma prednisona oral, né? Que é o mais indicado, é o oral. Às vezes o paciente não tem essa indicação de estar com um monte de remédio. É um dos maiores erros do tratamento da asma.
É a polifarmácia de uma vez só. Você tem que identificar o paciente. É um paciente de asma leve, asma moderada, asma grave ou muito grave? E a partir disso, com a delta saturação, vocês vendo o que está acontecendo, você vai definir se ele precisa fazer aquele monte de medicação ou se ele precisa fazer só o beta-agonista. Isso é importante, porque às vezes o paciente recebe um monte de medicação e ele não tinha necessidade de fazer isso. Tá certo? Ah, mas eu tenho medo. Se você fizer o diagnóstico corretamente do seu paciente e classificá-lo corretamente e avaliá-lo corretamente, não precisa ter medo, não. Porque é um paciente que ele vai sair da crise, você tem que ter um pouco de paciência. Mas se você começar, a gente chama de entuchar, né? Começa a tuchar um monte de medicação, começa a empurrar um monte de remédio para esse paciente, ele vai fazer uma polifarmácia sem necessidade. E quando começar a fazer efeito, ele vai fazer um efeito reverso. Vai começar a dar taquicardia, ele vai começar a ficar agitado e ele vai achar que a medicação está fazendo mal para ele. Certo? Então, olha só. Eu tenho aqui, o paciente fez, né, a inalação. Você vai para o segundo ciclo, que são 3 ciclos, né? Se ele não melhorou, aí você faz aqui, ó, o segundo ciclo de broncodilatador, vê se vai precisar do corticoide oral, né? Vê se vai precisar do hipatrópio. Se foi para o segundo ciclo e não precisou, foi para o terceiro ciclo e não precisou, ele teve uma boa resposta. E aí você manda ele para casa. Pô, o cara saiu com as bombinhas. Ah, ele melhorou, não melhorou muito bem no primeiro ciclo, não. Então, no segundo ciclo, eu já vou fazer a prednisolona ou a prednisona, né? Ou fez as 3 nebulizações, mas ainda não estou achando ele legal. Faz corticoide. Não teve resposta, esse é um paciente que tem que ficar ou na sala vermelha ou ser internado, né? E aí eu faço um resgate mais voltado para uma crise de asma que está querendo evoluir para uma asma grave. E aí eu tenho salbutamol, bromedo de hipatrópio, oxigenoterapia, né? Corticoide oral, se for mais indicado, se o paciente estiver muito ruim, corre o risco de broncoaspirar, corticoide endovenoso, tá certo? E se eu fiz a nebulização uma vez, entrei com corticoide, tive que repetir a nebulização mais uma vez, né? O ciclo de beta-agonista. E esse paciente não saiu, aí eu faço o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio não é a primeira escolha. Então, eu tenho que ir para o step 1, que é a nebulização. Step 2, corticoide, interrogado. Step 3, nebulização de novo. Step 4, sulfato de magnésio. Tá certo? E tem que fazer corrigir a desidratação, né? Evitando a hiperidratação. Não é para ficar colocando 2 ml de soro, não. Tem que fazer o cálculo, né, gente? Da hidratação. E aí o tratamento de manutenção, gente, eles são 5 passos, né? 5 etapas, onde eu tenho um paciente com uma classificação de asma leve até asma grave. E aí, o que vai precisar ficar de olho? Em que fase esse paciente vai entrar? Às vezes o paciente, ele faz muito tempo que não tem crise, teve uma crise muito grave a ponto de ir para a UTI. Ele já vai para uma fase 3 ou uma fase 4. Ou não, ele vem tendo crise, mas é crise leve, só que eu preciso fazer a manutenção dele. Etapa 2. Ah, não, ele teve uma crise e não foi muito grave, mas eu preciso deixar ele melhorzinho. Etapa 1, que é o paciente mais tranquilo, certo? E o que mudou do 2018 para 2019, 2020? É que em todas as fases eu vou ter o quê? Corticoide inalatório. Corticoide inalatório. E o que vai mudar é se vai ser por demanda, se ele vai ser por dose contínua, né? Se ele vai ser uma dose alta. Isso vai depender da classificação que eu fizer com o meu paciente da asma, da crise, né? Que vai para manutenção. Ah, mas tem uma receitinha? Não, não tem uma receitinha. Eu preciso individualizar o meu paciente. Tratamento individualizado. Não tem receita de bolo. Você tem que olhar o paciente e classificar para ver o que é melhor para ele. Certo? E aí aqui tem as jogadas, né? Esse aqui é do protocolo da Sociedade Brasileira de Pneumo. É o do 2019-2020, né? Aqui ele fala do tratamento de manutenção.
Se eu tenho um paciente de etapa 1, ele não teve uma boa resposta em 30 dias, eu tenho que ir para a etapa 2. Se meu paciente não respondeu em 30 dias, ele ainda continua não controlado, eu vou para a etapa 3. Se com 30 dias ele ficou parcialmente controlado, eu me mantenho na etapa 3. Se meu paciente começou a ficar controlado, eu vou para a etapa 2 de novo. Então, o nome disso é Step Up, que é quando o meu paciente não melhora e eu tenho que subir os steps. E Step Downs, que é quando o meu paciente está ficando controlado e eu tento fazer o desmame dessas medicações. O paciente asmático, ele não vai ficar com a bombinha pro resto da vida, gente. Tá bom? O corticoide, ele tem seus efeitos colaterais. Tá? Existem os efeitos. O que a gente precisa fazer é otimizar a terapêutica desse paciente. Vou dar um exemplo do que está acontecendo com ela é minha amiga pessoal e minha paciente. Ela tem asma e a asma dela é desencadeada pelo estresse. Tá? Ela já tinha, né? A dela é mista, né? Ela tem perfil TH2 e tem perfil TH1. Mas piora muito com o estresse. Aí eu tive que começar o manejo dela da parte da ansiedade e comecei o tratamento dela com o furato fluticasona mais o vilanterol. O vilanterol, ele é uma medicação de ultra longa duração. É um beta-agonista de ultra longa duração. Ele dura 24 horas. Muito bem. Ela estava muito bem, obrigada. Pegou o Covid, que eu vou comentar um pouquinho sobre o Covid ao final da aula. Pegou o Covid. E aí ficou ruim, né? Aí começou a estressar, não sei o que, né? O que a gente teve que fazer? Como é uma medicação que tem uma dose muito engessada, é uma medicação ótima, mas é uma medicação engessada com relação à dose, o que eu fiz? Eu tirei, coloquei ela para uma medicação onde eu consigo transitar melhor nessas fases. E aí ela saiu dessa medicação e foi para uma onde eu tenho formoterol com a budesonida. E essa medicação eu tenho várias dosagens. Eu tenho dosagem 12.400, eu tenho 6.200, 6.100. E aí eu consigo brincar melhor, brincar entre aspas, né? Eu consigo transitar melhor nessas etapas. Onde eu posso chegar com uma dose média, né? Então, 12.400 até uma dose alta, 12.400 de 12 em 12 horas. Né? Hoje, ela está numa etapa 4 e eu quero jogar ela para 3, mas eu preciso resolver primeiro esse tratamento dela. E está funcionando. Ela melhorou da crise, não está entrando mais em crise, e aí eu vou esperar um mês e reavaliar. Se ela ficou sem crise, eu jogo ela para a etapa 3 de novo, onde eu posso manter essa medicação que eu estou falando ou voltar à que eu estava utilizando. Isso é transitar pelas etapas de manutenção da asma. Não é um negócio quadrado, tá certo? E aí, gente, todo mundo acha que esse aqui é o único dispositivo de bombinha que existe. Negativo. Nós temos vários tipos de inaladores, tá? Temos o tubo Haller, temos o Discos, aqui tá faltando o Ellipta, não tem aqui o Ellipta, né? Tem o Isler Pulvinal, tem o Aerolaser, que esse aqui é um pouquinho mais antigo, né? O Ellipta, ele parece o Discos, mas ele é mais fácil de manusear, tá bom? E aqui a gente tem vários tipos, ó. Aqui é o dispositivo que a gente utiliza normalmente com o espaçador, né? A gente pode utilizar sem o espaçador, não é o mais indicado, mas na hora do desespero pode ser utilizado, tá bom? E aqui a gente tem alguns dispositivos de utilização da bombinha. Se quiser, carinho, a gente pode depois fazer um bônus, uma aula bônus de como utilizar a bombinha, tá? Aí a gente marca direitinho, que aí eu vou mostrando passo a passo de como utilizar a bombinha, beleza? Eu disponibilizo para vocês na aula bônus, tá certo? E a gente tem técnicas de inalação, gente. Isso aqui não é qualquer jeito que vai ser feito. Então, no Discos, tem que ver se tem dosagem de medicação, né? Se tá disparando direitinho a dose. Você tem que soltar bem o ar, puxar o ar, soltar o ar de novo, depois puxar a medicação, tá certo? No Auto Haller, que é parecido com aquelas bombinhas que normalmente a gente vê,
É uma técnica um pouquinho mais difícil de fazer. O aerolyzer, ele é uma técnica um pouco mais fácil, porque você tem uma cápsulazinha, você bota no dispositivo, você quebra e solta o ar, puxa o ar, solta o ar de novo e puxa, né? E segura o ar. Então, cada dispositivo tem uma técnica que às vezes é parecida, mas a gente tem alguns detalhes para se atentar, tá bom? E aí, o que eu tenho... Peraí, só um minutinho. O que eu tenho para falar para vocês com relação à asma e Covid, né? É um tema muito abordado e muitas pessoas têm muito medo porque falam, ai meu Deus, já tem uma inflamação crônica e dessa inflamação crônica eu vou pegar o Covid e aí assim vai, meu Deus do céu, né? Vou ficar ruim e tal. O que aconteceu? Fizeram um estudo na China e eles estavam fazendo uma projeção de que 5% dos asmáticos iriam evoluir com asma grave. Então, pacientes asmáticos graves iriam evoluir com formas graves do Covid. Fizeram estudar, viram que não, foi só 1%. É muita coisa, né? Mas não bateu a meta que eles estavam pensando. Eles já ficaram atentos. E aí, vendo a fisiopatologia do Covid, eles viram que o paciente que adquire o Covid, ele tem uma expressão de alguns receptores, né? Mais do que os que não estão pegando com mais facilidade, né? Que é o ACE2. Acho que é ACE2. E aí eles ficaram assim, peraí, como é que esse pessoal não está pegando e esse está pegando? O que está acontecendo? E aí eles foram olhar os asmáticos e eles viram que os asmáticos parece que não expressam muito bem essas moléculas onde o vírus se acopla. Eles falaram, opa, isso é um bom sinal. O que aconteceu, galera? Pacientes asmáticos, eles não são, hoje, considerados como grupos de fator de risco. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa asmática e uma pessoa que não tenha nenhuma doença, a facilidade delas pegarem o Covid é praticamente a mesma. Diferente do paciente obeso. O paciente obeso, ele tem muito mais facilidade de pegar do que o paciente que não tem nenhuma comorbidade. Tá certo? Isso é bom, porque mostra que tem uma proteção. Aí eles estão vendo se essa proteção é por fato de ser alérgico, é porque faz a manutenção certinho. Eles estão ainda pesquisando. Então, lembre-se, gente. Lembre-se. O paciente que tem asma, ele tem a mesma probabilidade de pegar que um paciente que não tem nenhuma comorbidade. Mas, que é esse que é o pulo do gato, se ele pegar, e se ele for um paciente de asma grave, ou uma asma de difícil controle, mas principalmente asma grave, ele corre risco de fazer a Covid grave. Então, não é, eu sou asmático, eu tô seguro. Negativo. Se você tem uma asma grave, que não está controlando direito, que está difícil de manusear, pega o Covid, o risco de você evoluir mal é enorme. Tá certo? Ah, mas aí, o que a gente tem que fazer? O que eu tenho que dizer, então, para o meu paciente asmático? Manter tratamento de manutenção. Tem que fazer tratamento de manutenção. Não adianta ficar fazendo bombinha para resgate. Tem que desinflamar o pulmão, tem que deixar o pulmão com um risco menor de evoluir para um quadro onde ele já está inflamado, ele pega o vírus e vai inflamar mais. Todos não, porque eu acho que é muito forte, mas grande parte dos pacientes que eu cuido no consultório, gente, eles ficaram com tanto medo que eles começaram a fazer a manutenção da asma. O que aconteceu? Eles estão bem, porque eles começaram o tratamento da manutenção, pararam de ter crise, porque eles ficaram com medo de pegar o Covid e dar ruim, pararam de ter crise e estão bem, tendo qualidade de vida. Vocês estão entendendo? Tendo qualidade de vida. E aí eu falo para eles, continua o tratamento da manutenção, porque é isso, né? O que eu falei para vocês agora com relação aos fatores de risco do Covid e a asma. Isso é ótimo.
falo para eles, calma, né? Aí vem a ansiedade junto, aí vira uma bagunça. Eu falo, calma, você está fazendo teu tratamento, você está bem, você não está se expondo. Quando se expõe, está usando a máscara, lava a mão, você está se cuidando. Não tem o que ficar com neura. O cuidado já está sendo feito. E aí, a maioria dos meus pacientes que eu estou cuidando, eles estão bem da água. Nunca tive. Tem uma paciente minha que falou semana passada, doutora, há anos eu não me sentia tão bem como estou me sentindo agora, nessa época de pandemia. Só estou um pouco ansiosa porque é a pandemia, mas eu estou conseguindo respirar. Certo? Então, por um lado, o fato do Covid ter vindo fez com que os pacientes asmáticos começassem a levar mais a sério a manutenção. Então, eles estão tendo qualidade de vida, estão se cuidando por causa do Covid, e aí a gente está tendo uma conjunção de situações que, para mim, está sendo muito bom a nível de manutenção de tratamento da asma, tá, gente? Não estou falando do vírus. O vírus é terrível, né? Outro exemplo que eu dou. Eu tenho uma colega que é asmática, o marido não é asmático, os dois pegaram Covid. Ele deu mais trabalho do que ela. Muito mais trabalho do que ela. Muito. Ele foi internado. Acometimento pulmonar aí de 70%. Eu falei, vixe, Maria, jovem. Ele é jovem. Né? Os dois de linha de frente. Os dois médicos de linha de frente. Ela não deu tanto trabalho. Ela estava fazendo a manutenção dela. Ela pegou, ficou um pouquinho ruimzinho do nariz, ficou um pouquinho com falta de ar, fez o resgate ali na intercrise e ficou de boa. Bom, então isso é para vocês pensarem, para vocês terem um senso crítico, tá ok? Não vão falar assim, eu ouvi, a doutora lá de Portugal falou que pode usar... Não é isso, estou falando o quê? Tem que fazer o tratamento de manutenção para trazer qualidade de vida e o tratamento de manutenção, ele auxilia nesse cuidado do paciente asmático dentro da pandemia, tá certo? E lembrando, paciente que tem asma tem que cuidar da rinite, galera. É mandatório, tem que cuidar da rinite. Elas são intimamente ligadas. Fizeram um estudo onde, durante 10 anos, um baita de um estudo grande, randomizado, é lindo o estudo. O nome do estudo é ARIA. Eles viram o alto impacto da rinite sobre a asma e fizeram uma teoria, que é a teoria da via aérea unida. Eles viram que a resposta imunológica do nariz, ela se intercomunica com a resposta imunológica do pulmão. Se eu não trato o nariz, provavelmente eu posso ter alguma alteração que pode disparar o quadro da asma. Então, também tem que cuidar da rinite. Mas esses estão sendo os próximos capítulos aí. Depois eu falo com a... né, Karine? Depois eu falo contigo aí, se precisar. Isso aí, doutora. Então, gente, agradeço de coração o convite da Resenha Médica. Me boto à disposição dos temas que vocês precisarem. Tá? Agradeço a atenção de todos. E, como o Caio falou inicialmente, coloquem suas dúvidas, escrevam aqui embaixo aí na caixinha do Twitter, ou do Twitter não, do Do YouTube. YouTube. Eu adoro o Twitter. Do YouTube. E eu fico à disposição de fazer a tirada de dúvidas que vocês tiverem, viu? Até logo. Doutora Mariana, eu gostaria de agradecer em nome do Resenha Médica por esse tempo aí, pela aula sensacional, eu gostei muito. E o intuito do Resenha Médica é realmente isso, o próprio nome já fala, é trazer um tema de uma forma de uma resenha, uma conversa. Eu acredito que assim a gente consegue aprender muito mais, a gente consegue fixar o conhecimento com exemplos e a forma muito didática que a senhora deu aula foi muito bacana, muito obrigado. Espero contar mais aulas que a gente possa firmar essa parceria para continuar juntos. Pessoal, eu gostaria de lembrar que amanhã o intensivão ele continua, tá? Com cirurgia geral, o doutor Nelson vai estar dando aula para vocês não podem perder. E doutora Mariana, sensacional, muitíssimo obrigado e espero vê-la aqui de volta conosco em breve, tá? Com Um certeza. grande abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau, Karim. Abração. Obrigado. Falou.